aí, galerinha do Jota Explica, tudo certo? Bem-vindo à nossa aula de número 16, nazifascismo. Ai, que assunto, hein? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos definir aqui as diferenças entre nazismo e fascismo, conforme está na tela de vocês, tá? Começando aí pelo nazismo, movimento ideológico que misturava dogmas e preconceitos baseados naquela ideia de raça ariana, raça superior a todas as outras, né? Dominação, doutrinação, e por aí vai. Além do Hitler, teve outros grandes nomes, líderes com ele, tá bom? Que às vezes o vestibular pode cobrar. Fica tranquilo, esses mesmos nomes vocês encontram numa tabelinha dentro da nossa apostila. Quer acessar a apostila? Ainda não acessa? Pelo amor de Deus, clica na descrição desse vídeo, tá bom? Característica do nazismo. Quais são? Racismo, totalitarismo, nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo. Agora, passando para o fascismo, definição. Regime ou movimento político e ideológico, que aí você vai ter o conceito de nação e raça acima dos indivíduos e seus valores, tá? Além do Benito Mussolini, também temos outros nomes que o acompanharam, né, nos ideais fascistas. Características: totalitarismo, nacionalismo, populismo, antiliberalismo e antissocialismo. Por mais que eles pareçam a mesma coisa, nem na ideologia era a mesma coisa, muito menos na prática. A gente vai acompanhar isso na aula de hoje. Vamos lá, o fascismo deu uma andada. Tem uma frase aqui do Peter Burke, um historiador que eu adoro, que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né? É nossa função, enquanto agentes da história, relembrar, falar novamente, ensinar sobre esses dois movimentos que machucaram e ainda machucam tanto a nossa sociedade. Em linhas gerais, o fascismo ele é baseado num regime autoritário, vai estar centralizado na figura de um único líder, e esse líder ele vai estar num ápice de adoração tão grande, tão grande, tão grande, que ele não será questionado, porque essa adoração vai ser tamanha que vai aproximá-lo de uma figura divina, né? Esse líder ele vai ser tratado como um Messias. Por que Messias? O Salvador, né? Aquele que vem e que cuida da minha pátria, que salva a minha nação. Características desse líder: exaltação nacional, superioridade, controle da mídia, perseguição política, prisão perpétua e pena de morte. Continuando, é hora de falar do Mussolini. Antes de falar dele, vamos falar do cenário da Itália, que esse fascismo aparece. Bom, a Itália ficou do lado vencedor da Primeira Guerra Mundial, né? Diferente da Alemanha, próximo tópico dessa aula. Só que assim, não foi beneficiada, ela só não foi punida, para ser sincera, porque naquela repartição de terras não chegou coisas para a Itália. E vamos lembrar que Itália e Alemanha foram os últimos países a se unificarem. E isso representa algo potencialmente negativo, porque você vai ter uma indústria muito lenta, enquanto Inglaterra, França e outras potências já estavam formadas, consolidadas, Itália e Alemanha não, né? Então você vai ter uma diferença socioeconômica entre o norte e o sul da Itália. Essas diferenças socioeconômicas vão aí propiciar o crescimento de movimentos alinhados com a ideologia de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas. A Itália vai deixar isso acontecer tranquilamente? Óbvio que não. E aí que a gente encontra a figura dele, aqui na tela, Benito Mussolini. Destacar aqui do Mussolini antes de falar do Partido Fascista em si. Ele foi um combatente na Primeira Guerra Mundial e ele começou a juntar ex-combatentes dessa Primeira Guerra, obviamente, né? Ele já tinha o apoio dos grandes proprietários de terra da Itália e dos iniciais aí na industrialização, os industriais. Mas ainda aquela industrialização lenta, igual já foi falado aqui, inclusive nesse slide, ainda tá na tela de vocês, sobre. A galera que controlava essa indústria, que ainda era lenta, tinha muito dinheiro, obviamente, né? E apoiava Mussolini. E aí o grupo dele foi crescendo, porque era só um grupo chamado Fácil de Combate, só que foi crescendo, 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 e aí ele foi pra política.
Quando ele foi para a política, ele criou o Partido Nacional Fascista. Mussolini deu mandada aí pra gente. Agora eu já tô falando de Mussolini e Partido Nacional Fascista na prática. 1922, Marcha sobre Roma e Rei Vítor Emanuel III. Marcha sobre Roma reuniu dezenas de milhares de fascistas por Roma, reivindicando a Itália para si, para a governabilidade do Partido Fascista. Mas existia um rei governando essa mesma Itália, e esse rei era o Vítor Emanuel, e ele estava muito pressionado pela população. Por quê? Você está com uma indústria lenta, está com crise na economia, o negócio não está andando, eu estou insatisfeita, eu sou a população italiana, eu estou insatisfeita. Eu quero alguém com pulso, eu quero alguém firme. Quem melhor do que um militar para representar isso, né? E aí o rei Vítor Emanuel está extremamente pressionado, convida o Mussolini a fazer parte do governo dele, e aí a gente pula para 1924, que é quando Mussolini, com a sua milícia voluntária de fascistas, grupo paramilitar, civis armados, obrigando a população a votar no Partido Nacional Fascista, né, na eleição que rolou em 24. Então a maioria fascista do Partido Fascista acabou ganhando, mas assim, através de muita violência, de terror, né? Em 25, o Mussolini começou a fazer a festa dentro do parlamento. Primeiro que ele começou a dissolver a organização que ele considerava subversivo, tá? Não significa que era subversivo de fato. Na visão dele estava sendo. Tomem cuidado. Fechou clubes de oposição, ordenou buscas e prisões e ampliou a censura à imprensa. Por que eu destaquei aqui pra gente ampliou a censura à imprensa? Você é um ditador. Você tá atacando terror. Você tá oprimindo qualquer tipo de oposição. Qualquer tipo que lhe pareça ser uma oposição a você, você taca como subversivo. Imagina se isso é noticiado. Imagina se diariamente um jornal, um folhetim vai lá e coloca: ah, Mussolini fez isso, Mussolini fez aquilo, Mussolini aquilo outro. Não vai ser bom. Então eu vou controlar a imprensa, eu vou controlar o que será dito, e será dito coisas boas da minha pessoa, porque é isso que faz um ditador continuar no poder, principalmente calar a mídia e uma propaganda, que é o que Hitler fez e a gente vai ver daqui a pouco. De 27 a 34, mais de 5 mil pessoas foram condenadas por oposição. Olha que bizarro, você foi condenado por oposição. Você não pode ser oposição, eu vou te condenar. Eu condenei mais de 5 mil pessoas. Pena capital, pena de morte. Dessas 5 mil pessoas, não as 5 mil pessoas foram condenadas à pena de morte, mas aí dentre as variadas penas, penas de morte, prisão perpétua e deportadas, né? Mandadas para fora do seu país de origem. Final do Mussolini aqui na tela pra gente, né? Ele foi assassinado pela própria população italiana após a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou colocar a foto dele aqui. Se você quiser dar uma olhada na internet, é por sua conta em risco. Porque foi capa de jornal, até hoje aquela foto reaparece, mas eu sinceramente fico incomodada com esse tipo de imagem, independente de quem seja. Alemanha. A Alemanha enfrenta uma profunda crise econômica. Você já sabe disso, já está cansado de saber do Tratado de Versalhes, que legitimou, oficializou a Alemanha como grande culpada da Primeira Guerra Mundial. E aí puniu ela de variadas formas, desde punições financeiras até a proibição, como está na tela para a gente dar uma conferida, de produção de armas pesadas. Além de retirar territórios da Alemanha, né? Você já viu isso na sua aula de história? Já cansou de ver? Eu sei, eu sinto. Só que esse cenário muda. Esse cenário de crise econômica não dura para sempre, tá bom? Vamos para o quadrinho do lado, ó. Acabou a guerra, então com o fim da guerra, pós-guerra, né, tem o fim da monarquia e começa aí a república antes do nazismo entrar em ação. Essa república é importante, tá o nome na tela aí pra gente ver. Teve um crescimento industrial muito grande, muito forte, a economia volta a crescer, principalmente pelo capital estrangeiro, tá na tela qual que é o país. Só que esse mesmo capital estrangeiro deste mesmo país acabou barrando essa ascensão econômica que estava rolando na Alemanha.
se reestruturando pós Primeira Guerra Mundial. Foi a crise de 29, né? Que deu ruim para todos os países, incluindo o Brasil. A aula passada foi a crise de 29. Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto ou curiosidade, volta lá, assiste, depois volta aqui. Continuando? Vamos lá, agora vamos falar do Partido Nazista em si. A ascensão meteórica do Partido Nazista começa em 1930, porque ali ele consegue obter 107 cadeiras no parlamento. É muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Vamos jogar essa ideia aqui no Brasil. Você é governo, aí você tem a maioria do Congresso, você tem a maioria das cadeiras, você tem a maioria. Se eu quero passar qualquer reforma, independente de ser popular ou impopular, eu vou passar, porque eu tenho a maioria dos votos, correto? Correto. Agora eu sou oposição. A vida do governo vai ser fácil? Impossível. Porque eu vou decidir no voto. Eu sou maioria. Eu vou decidir o que passa e o que não passa. Em 1932, isso acontece. O Partido Nazista consegue a maioria das cadeiras. 230 nazistas. Partido Nazista, 230 nazistas. Se tornou o maior partido político, né? E conseguiu aí esses assentos. Agora vem a cereja do bolo, assim, a crise. Nos anos finais dessa república, que deu lugar à monarquia, pós-Primeira Guerra Mundial, desculpa, de 30 a 33, aconteceu exatamente o que eu acabei de falar. Você é oposição, você tem a maioria das cadeiras na votação, você vai dar vida fácil pro governo? Não vai! E o Partido Nazista era oposição. Então o Estado estava governando através de decreto de exceção. Decreto de exceção não me dá estabilidade política. Me dá uma caneta para eu ficar dando a canetada. E eu vou criar uma crise política que vai gerar uma crise econômica. E na hora que gera a crise econômica, gera insatisfação popular. E isso aconteceu. A população estava do lado do Partido Nazista e estava solicitando a entrada do Partido Nazista no protagonismo político da Alemanha. No dia 30 de janeiro de 33, como resultado aí desse apelo popular pelos nazistas, o presidente da época nomeou Hitler como chanceler. No ano seguinte, esse presidente faleceu e o Hitler assume e começa a ditadura nazista. Prestaram atenção que não teve golpe? Sim. Ah, Jota, mas tem uma tentativa de golpe dele que dá errado, aí ele vai preso, escreve o Mein Kampf. Sim. Mas aqui, ó, falando de 30 a 34, 4 aninhos, não tem golpe de Estado, tem apoio popular para ele chegar ao poder. Continuando, vamos falar da ditadura. Militarização, antissemitismo, morte de mais de 6 milhões, expansionistas e 1941. Militarização. Militarizou a sociedade alemã, exaltou o líder, tá aí a foto do cidadão, e controle por meio de propaganda. Duas coisas fundamentais. Você é ditador, você tem que calar a imprensa, você tem que calar a mídia, e você tem que fazer uma ótima propaganda do seu governo e da sua pessoa. Se você der um Google agora sobre Hitler, eu não tenho a menor dúvida que vai aparecer foto dele com criança, foto dele com cachorro, foto dele com mulheres, trazendo aí a ideia de gentil, de bondoso, de simpático, de amoroso. Hitler, sim, propaganda, né? Enfim, antissemitismo. Aquela visão racista de superioridade do homem branco germânico. A chamada raça ariana. Essa chamada raça ariana, essa visão que levou à morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, visando purificar o mundo. Não foram apenas judeus, mas a maioria era formada por judeus. Eu falo que não foram apenas, não desmerecendo ou negando essa tragédia, mas ele também perseguiu negros, ele também perseguiu homossexuais e outras grandes minorias, tá? A maioria foi judeus, mas ele também perseguiu muitas outras pessoas, infelizmente. Expansionista, por quê?
Bom, essa visão expansionista da ditadura de Hitler que dá início de fato à Segunda Guerra Mundial. Tem uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial em breve aqui no canal, eu não lembro se é a próxima porque eu já gravei tanta aula para já adiantar a vida que agora eu não lembro a ordem, mas deve ser. Não, deve ser pelo assunto que estamos tendo hoje, né? Enfim, continuando. Essa política expansionista, né, justificada nessa crença da raça ariana. Eu tenho que dominar e eu tenho que governar. O mundo precisa de mim. O mundo precisa da minha superioridade. Enfim. Em 1941, Hitler faz a mesma burrice que Napoleão, invade a antiga União Soviética, a atual Rússia, território russo, e acaba a vida política ditatorial de Hitler. Ok? Pra finalizar a aula, 9 filmes aí que tem na Netflix, eu fazendo propaganda, de graça, mas enfim, tem lá naquele serviço de streaming do N, esses 9 filmes pra você aprofundar, entender o fascismo e o nazismo, e eu espero que você reflita bastante sobre a aula de hoje. Bastante mesmo, do fundo do coração. O assunto, hein? Se inscreve no canal, participa do nosso grupo e treina os exercícios da apostila. Nessa apostila em específico eu coloquei 7 exercícios, variação entre nazismo e fascismo. Para participar do grupo do Telegram e receber as apostilas que eu mesma mando de segunda a sábado, só clicar aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e acompanha as nossas redes sociais, @jexplica. Muito obrigada por me aguentar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!